Nosso querido Rafa, que sabe tudo já dos Hangouts, manja muito do Merchant Center e Google Shopping, é conhecido como o pirata do Google AdWords. Rafa, fala por que você veio aqui hoje, cara. Cara, faz um tempo já que eu tô fazendo Hangouts, já. Eu sou da época que era sentadinho assim, não tinha fundo, não tinha a câmera. Mas tô aí pra falar um pouquinho do Merchan, que é uma plataforma não muito conhecida, não muito explorada por pequenos anunciantes e tem um poder muito forte de retorno e de desempenho. E que se você tem uma loja online, não tem como você não ter um Merchan ainda na sua loja. Então, e às vezes é uma coisa que está a um passo, uns 3 cliques aí do seu dedo e você nunca parou para pensar. Então a gente vai passar a explorar um pouquinho aí junto com vocês para deixar um pouquinho mais claro o que que é e o que que você tem que fazer e os próximos passos também, que é o mais importante. Ouçam a voz da experiência. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso desafio do Merchant Center. Todo mundo dá uma respirada, ó. E vamos começar. É o seguinte. Primeiro ponto que a gente precisa entender. O que é o Merchant Center? Só passando a limpo. Nós vamos entender o que é o Merchant Center, nós vamos entender o que é o feed de dados e para que ele funciona dentro do Merchant. Alguns principais erros que a gente pega muito, conversa muito com o pessoal e entendeu que esses são umas pequenas barreiras quando o usuário vai configurar o feed. E uma dica para otimizar, algumas dicas para otimizar o feed de dados e como melhorar isso na tua campanha do Google Shopping também. Então, primeiro ponto, o que é o Merchant Center? Rafa já deu uma introdução aqui, mas deixa eu ver se eu consigo resumir em uma pequena frase. Seria a plataforma que a gente vai gerenciar a lista de produtos do Google Shopping, seria isso? Isso, um pouquinho, até pensando um pouquinho mais generalista, né? Então o Merchant Center é o primeiro passo que você tem que fazer para começar a aparecer com a imagem do seu produto, com o preço, que nem você olha lá, às vezes na página do Google aparece a imagem com o preço e o nome da loja. Da onde vem isso? É justamente do shopping, né? E o que é o shopping? Se você entrar ali dentro, você vai ver que o shopping é um resultado onde tem lá vários anunciantes, né, de um determinado produto colocando o mesmo preço. E é um comparador de preço ali com resultados comerciais, né? Legal. Então, é uma plataforma, o Merchan é o primeiro passo para você configurar e poder começar a aparecer lá, né? Antes de tudo, até gosto de começar o Hangout de Merchan falando sobre isso, porque às vezes você está aí na expectativa, vou criar, só que tem um fator muito importante. É importante que você seja uma loja online. Você tem que vender online para poder estar aparecendo no shopping. Você não pode... Se hoje você ainda não vende online, não é que você não pode usar o Merchan por hora, né? Porque não é uma plataforma voltada para quem está solicitando orçamento, alguma coisa desse tipo. Mas também, ao mesmo tempo, é um momento que você tem que parar, pôr a mão na cabeça e falar por que eu não estou vendendo online ainda também, né? Perfeito. Então, é legal se você tem a loja online. Não criou ainda, você é o cara certo que vai realmente se beneficiar aí com a criação, que ele dá conta que ele já vai fazer. Bela dica, Rafa, é isso mesmo, cara. Nada impede de você começar a vender online, seja lá o que você está vendendo ou procura vender. Um dos benefícios do Merchan também, obviamente, é dar uma exposição maior para os seus produtos, tanto uma exposição visual, quanto uma exposição, por exemplo, dos preços dos produtos. Sim. É muito interessante isso e importante para ter um retorno direto nas suas campanhas. Sim. É isso aí, Rafa? Isso aí. Tem nichos, por exemplo, de mercado que não tem concorrente. Não tem. Você vai lá, vai no shopping, você é a única pessoa que está vendendo o produto. Então, se você está lá, você é sozinho, a chance de você encher de venda é muito grande. Então, não deixa, mesmo que tenha um monte de concorrente também, é uma oportunidade que você pode ter um preço mais competitivo e que você vai acabar ganhando ali um usuário no preço mesmo. Que legal. Fica a dica, hein, pessoal? Legal. Para quem está se perguntando agora como que eu chego, então, para começar a criar a minha primeira conta no Merchan, tá o link aí. Bem simples, pessoal. Opa, tem só um erro aqui. Não é YouTube, é Google, pessoal. É google.com/merchan. /merchan. Esqueçam esse YouTube. Qualquer coisa também procurem no Google, Merchant Center, e é o primeiro link, não se preocupem. Só para vocês visualizarem e não entenderem que vocês chegaram no lugar certo, essa é a interface para você conseguir começar a configurar a tua primeira conta no Merchan. Bem simples, você vai te pedir o nome da tua loja, o teu website e o contato. Logo em seguida você já pode continuar aqui no botãozinho azul e concordar com os termos e condições, concluir. Você já vai ter a tua conta no Merchan. É simples assim, galera. Aqui, deixei em vermelhinho o painel onde você vai navegar, onde você vai se direcionar na tua conta do Merchan. O feed de dados, produtos, etc. Um dos principais pontos que a gente vai entender juntos hoje é o feed de dados. Certo, Rafa? É, isso a gente tem muito a andar ainda para... Porque o Merchan é uma plataforma legal,
Mas você vai ver que às vezes quando você começa a configurar, você fala, nossa, quanto trabalho, tive muito, ou se você já configurou, né? Você já deve ter falado, nossa, deu um super trabalho. Dá um trabalho se você não tem, por exemplo, uma plataforma de e-commerce, normalmente já tem isso tudo pronto. Então você às vezes criou na mão, você gastou um tempo aqui porque já tem algo pronto na sua plataforma. Às vezes a gente vai chegar lá, vai explicar direitinho quais que são os diferentes tipos, o que você tem que realmente saber e perguntar para sua própria plataforma aí de e-commerce que você tem, que provavelmente ela já tem alguma coisa pronta para você. Você não vai ter que ficar criando tudo na mão, mas a gente gosta de revisar para mostrar direitinho como é que funciona, porque é importante aí no gerenciamento. Perfeito, galera. Essa então é a cara do Merchant Center. Acostumem-se com essa interface que vocês vão usar ela bastante, principalmente como o Rafa falou, se você é um e-commerce. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, feed de dados. O que a gente precisa entender do feed de dados? Rafa, o feed de dados é um arquivo que a gente vai vincular, vai fazer um upload no Merchant, que nesse arquivo tem a lista de produtos e os atributos de cada produto, Isso. correto? Então vamos pensar assim, você é um e-commerce, você tem lá sua plataforma que você usa de e-commerce e você registrou todos os produtos lá na sua loja, colocou a foto, colocou a descrição, colocou tudo. Com isso, a sua plataforma já tem essa lista que você tem dos seus produtos. Então, por isso que é um pouco mais simples quando você bate um papo com a sua plataforma e fala, eu preciso de um feed de dados para o shopping, dos meus produtos aqui da minha loja, você consegue me dar? Eles, normalmente 99% das vezes, eles vão conseguir te dar alguma coisa. Se não, a gente que vai começar a construir. Então, o feed de dados basicamente é o quê? É uma lista dos produtos que você tem e dos atributos. Então, vai ser nome, cor, preço, todos isso que caracterizam aí os produtos para que você possa aparecer. Lógico, quanto mais atributos você colocar, melhor. Mais qualidade vai ter essa sua lista. Se você coloca o mínimo necessário, é bom, ok. Mas você consegue otimizar, uma das coisas que ajuda bastante na criação, já que você vai gastar esse tempo, já cria um negócio um pouco mais completo que vale a pena no longo prazo. Legal. Seria então o feed de dados o vínculo entre o Merchant Center e o Google Shopping. Exato. É o que vai aparecer lá no Google Shopping, são os atributos que vão aparecer ali no cantinho nos resultados de pesquisa do Google, galera. Então, existem dois tipos de feed de dados, são dois formatos que você pode usar, que você pode configurar no teu Merchant. Um formato de texto e um de XML. O de texto ele é um pouco menos técnico, ele é um pouco mais fácil, porém dá um pouquinho mais de trabalho na hora de configurar. Mas como que é esse de texto, Rafa? O que eu sugiro, chegar nesse passo que eu preciso definir qual feed eu vou usar. Primeira coisa, se você tem a plataforma, eu estou insistindo bastante na plataforma porque não quero que você faça um trabalho de algo que já está pronto. Então, realmente, na hora que for decidir, já entra em contato com a sua plataforma, entra no suporte da sua plataforma, pesquisa no próprio Google sobre isso, coloca lá, feed de dados da minha loja X. Vê se tem alguma instrução onde você já consegue ali dentro do seu painel da loja, já gerar esse feed de dados. Então, você não vai ter que criar aqui manualmente. Então, finge que você está bom, minha plataforma não tem nada, eu vou ter que criar. Então, o texto que a gente está colocando ali é justamente uma planilha, onde não precisa muito conhecimento técnico, é simplesmente uma planilha onde você vai colocar os nomes dos atributos direitinho, vai fazer a lista, vai fazer uma lista dos produtos que você tem. E o outro lado ali, que é o XML, que é um pouquinho mais complexo, é um pouco mais técnico, mas é justamente isso que a plataforma tem. Qual que é a vantagem do XML? A vantagem do XML é que é um arquivo que qualquer coisa que você mudar no site, ele vai mudar nesse arquivo também. Quando você faz uma planilha lá com a lista de todos os seus produtos, imagina que você vai lá e mudou o preço. Você vai ter que mudar o preço no site, depois você vai ter que entrar na planilha, mudar na planilha, subir no arquivo, então fica um pouquinho, exaustivo. Quando você tem um XML já pronto, que é isso que a plataforma normalmente te disponibiliza, você já tem isso automático. Então mudou o preço, já mudou no XML, que já vai mudar lá no Merchant, já vai mudar no Shopping, então é um pouquinho menos de trabalho. Então, por isso que eu acho, dá uma olhada na plataforma, insiste, que vale a pena você ter um arquivo de XML aí. E Legal. Imagina você criar uma planilha com 10 mil produtos da sua loja, Você não vai conseguir fazer isso muito fácil, Então... Exato. Era exatamente isso que eu ia te falar. Rafa, se eu tiver uma loja com muitos produtos, acho que vale a pena eu entender um pouquinho mais sobre o XML, falar com o meu desenvolvedor do site, ou então com o pessoal que mexe na programação, para entender como que eu posso deixar esse processo um pouco mais automático, não é isso aí? Sim, isso aí não é uma coisa de 7 cabeças, é uma coisa que, se você conversar com um webmaster ou alguém aí que te dá uma força, ele já vai conseguir te ajudar, e não é uma coisa que dá muito trabalho, uma vez que sua plataforma já tem essas informações. Fica a segunda dica, hein, galera? Bom, esses são os dois formatos de feeds que a gente pode utilizar, que a gente pode configurar na nossa conta do Merchant Center.
Está aqui um exemplo de um feed de texto. Foi o que o Rafa acabou de falar. Nada mais é do que uma lista onde nós vamos preencher esses atributos manualmente, entender quais são as características e outros atributos de cada produto. Esse é apenas um exemplo, pessoal, só para vocês entenderem e visualizarem, para não ter uma surpresa quando forem fazer um feed de texto, por exemplo. Legal? Exatamente. Então, até dando uma olhada aí um pouquinho. Então, aí tem o nome das colunas, né? ID, Tyro, pode notar que está tudo em inglês. Você pode colocar em português, mas eu recomendo mesmo trabalhar no formato que está aqui, que aí você não vai ter problema, né? Se você tiver dúvida com relação a que é cada atributo, se é obrigatório ou não é, na própria central de ajuda do Merchant Center a gente tem lá uma tabelinha que mostra todos os atributos que você pode colocar nessa planilha, como que você tem que digitar na coluna ali, como é que coloco, né? Disponibilidade, como é que eu vou colocar isso? Ele já te mostra lá como você tem que colocar, então se você pesquisar lá na central de ajuda por especificação, feed de dados, lá é a bíblia do Merchant Center na criação do feed aí. Então, gastando tempo dando uma olhada nisso, você vai entender um pouquinho melhor o que é esse exemplo aqui. Mas esse exemplo aí já é legal, uma já tá bela mão na roda aí para já começar detalhado. a rodar. Só reforçando o que o Rafa falou, pessoal, central de ajuda do Merchant Center. Podem pesquisar isso no Google, clica no primeiro link, que é lá, como o Rafa falou, a nossa biblioteca do Merchant. Qualquer dúvida, qualquer especificação você vai encontrar ali, beleza? E temos um outro exemplo que é também o exemplo do formato de XML. Essa é só uma parte da programação, uma parte do código desse bicho de 7 cabeças, que na verdade não é um bicho de 7 cabeças. Não se assustem ao olhar isso aqui, hein, pessoal? E nem saiam do Hangout, calma, tem muita coisa importante para falar também. É só uma partezinha porque é um código um pouco mais extenso, não cabia tudo aqui, mas só para vocês entenderem que o XML exige um pouco de conhecimento técnico, mas facilita muito no final das contas. Quando você pedir para a sua plataforma, na verdade, ele vai te passar um link ou um arquivo mesmo, né? E aí com isso você não vai ter que entrar aí e editar alguma coisa. Já vai estar na mão aí para você. Exatamente. Se você já tem esse conhecimento técnico, você vai entender. Se você não tem, fica tranquilo que com certeza você pode ter ou já tem uma equipe que toma conta disso, beleza? Show de bola. Nosso outro ponto é, uma vez que você já tem isso pronto, beleza, fiz o meu feed, seja por texto ou por XML, como que eu vou entender, como que eu vou manusear isso lá na ferramenta, lá no Merchant Center? Observem só, pessoal. Entrem lá, entramos lá na conta do Merchant, acabamos de fazer isso, criamos a sua conta, vamos clicar em feed de dados, logo em seguida vamos criar o nosso primeiro feed de dados, e aí a gente vai começar a configurar. Aconselho, Rafa, por que existe esse padrão e esse testar aqui? Isso é bacana, na verdade, que você consegue testar se você está fazendo tudo certo antes de ir para uma revisão, por exemplo, de políticas, né? Então, o padrão é valendo, é o modo valendo, o modo subiu está valendo. O testar é o modo que você pode testar para ver se não teve nenhum erro. Então, na verdade, lembra que a gente viu todos aqueles atributos, tem alguns que são obrigatórios, tem alguns que não são obrigatórios, então na hora que você tem o seu arquivo, sobe nesse modo teste, você vai saber exatamente o que deu erro, o que não deu erro, para você poder corrigir, e aí depois que não tiver nenhum erro nesse modo teste, você já submete ele para essa revisão. E o modo teste é legal que você consegue fazer um download de todos os erros que deu, de todos os itens, e um pouquinho mais detalhado aí para você fazer a análise do que o modo padrão. O modo padrão é mais para quando já está tudo certo. Então, quando eu faço nesse modo aqui, testar, eu consigo receber um diagnóstico do que eu estou fazendo errado. Exato. Olha, terceira dica, hein, galera? E daí, a gente consegue configurar. Lembrem que aqui no cantinho superior direito, vamos colocar Brasil. Quando eu fui criar o meu primeiro feed, não estava Brasil. Então, também observem esse ponto para deixar Brasil. País de destino também Brasil. Vai ser um feed de produtos. O idioma português, e aqui fiquem à vontade para colocar o nome do seu feed. Eu coloquei Loja do Lucas. Então, continuando, pessoal, depois dessas configurações, vamos chegar no ponto que estávamos conversando até agora. Vamos fazer uma planilha, fazer um feed, de texto pelas planilhas do Google, ou fazer um XML, ou o que seria esse último aqui, Rafa? Na verdade, o que acontece aqui... Na verdade, o segundo nem é que é o XML, ele pode ser um arquivo de texto também. Mas o que é esse upload automático? O primeiro é uma planilha do Google que você vai clicar ali, vai editar e vai subir. Esse upload automático, quando você pede para sua plataforma, por exemplo, um arquivo XML, o ideal é que ela esteja, por exemplo, no seu caso, que é a loja do Lucas, seria www.lojadolucas.com.br/googleshopping.xml. Ou seja, esse arquivo não é um arquivo normal solto, ele está dentro lá do seu site, na raiz lá do seu site. Então, com isso, você consegue configurar esse upload automático, justamente isso, para falar assim, Google Merchant, vai todo dia para mim lá no meu site às 3 horas da manhã, todos os dias,
e ler esse arquivo que está nessa URL, né? E aí com isso ele vai fazer isso toda segunda programado. Então por isso que quando você atualizar uma coisa no feed de um dia para o outro, o Merchant Center vai lá, vai ler, já vai atualizar de novo, porque está hospedado ali dentro de uma página do seu site. Se você tem um arquivo solto, você teria que ficar subindo ele toda hora. Então é legal, quando está na web, ele está lá e o robozinho do Google vai lá fazer o rastreamento toda vez que você quiser e programar ele. Então, assim como é um arquivo XML, pode ser, por exemplo, um arquivo TXT ou um arquivo qualquer outro tipo de arquivo. Interessantíssimo. E o último ali, que é o upload regular do comerciante, é justamente, eu não tenho uma URL, eu quero subir manualmente mesmo. Então você vai selecionar essa última opção. Então, só para tirar uma dúvida, até uma dúvida minha, Rafael, se eu for subir um arquivo XML, eu posso escolher qualquer uma dessas opções. Isso. A única, na verdade, as duas aqui, né? O Spreadsheets, na verdade, a primeira, que é as planilhas do Google, elas são feitas só para planilha mesmo, né? Mas no automático, que é o mais comum no XML, porque a sua plataforma vai falar, seu feed está nessa URL aqui, ele vai te passar um www.googleshopping.xml. Ali é o seu XML que você vai usar no automático. Se a plataforma te passar um arquivo, né, em anexo o seu arquivo XML, aí você teria que usar esse último aqui, que aí você fazia um upload manual, ou seja, seria um upload, né? E o perigo de você subir um arquivo só é que, se você não subir outro em 30 dias, ele automaticamente expira e para de rodar aí os seus produtos, né? Então, por isso que eu recomendo. Fala com a plataforma, pede para já colocar lá na URL bonitinha, que aí com isso você já programa e já deixa para que todo dia, segunda, às 3 da manhã, vá lá buscar no meu site e aí você não tenha problemas de atualização nem nada disso. Perfeito, cara. Sabe muito. Nesse caso, pessoal, eu escolhi a planilha do Google para a gente visualizar e ter um pouco mais de conhecimento visual. E é um pouco mais fácil também para demonstrar um pouquinho. Perfeito. Então, escolhi a planilha do Google, vou continuar. E tenho que configurar também essa parte para registrar o meu feed. Eu pedi para gerar um novo modelo de planilha do Google. Isso quer dizer que vai abrir uma nova planilha porque eu não tenho nenhuma. Sim, exatamente. Beleza? E também escolhi, pessoal, criar um cronograma de uploads. Rafa, o que seria esse cronograma? Isso. Lembra que eu estava falando do upload automático? É a mesma coisa aqui. Como é uma planilha do Google que está na web, a gente pode ir lá e rastrear quando você quiser, né? Então, se você está querendo que vá todo dia às 10, vá lá buscar, beleza, ótimo. Então, a gente vai fazer isso para você. Até um ponto ali mais importante, então, ali em cima onde tem qual planilha do Google deseja usar, quando você gera um modelo, ele já gera um modelo ali. Às vezes está até faltando alguma outra informação que você tem que colocar também. Mas se você já tiver, né, na hora que você marcar, deixe-me escolher uma planilha, ele já vai entrar ali no seu Google Drive, vai ver as planilhas que você tem. E se você já tem uma criada ali que você tem separado, você pode selecionar ela também. Perfeito, cara. Então, nesse caso, eu escolhi um cronograma de uploads porque todo dia, às 8h30 da manhã, eu vou lá e vou mudar um preço de pranchas que eu estou vendendo. Exato. Beleza, entendi. Pessoal, uma vez isso aqui configurado, salvem e vamos mexer, vamos entender essa planilha aqui no feed. Eu vou criar esse meu feed, Loja do Lucas, vou clicar no meu feed, lembra que eu estou aqui em feed de dados, hein, galera? Vou clicar no meu feed e vou editar a planilha que a gente criou agora. Na minha planilha não vai ter nada. Eu acabei de criar ela e é legal que a própria ferramenta do Google já dá um suporte aqui para você entender as especificações de produtos e etc. Então, estão aqui os famosos atributos que a gente estava falando até agora. Então, Rafael, eu preciso preencher esses atributos nessa planilha e depois que eu preencher? Isso. Beleza, então ele já gerou esse modelo para você com alguns atributos aí. Não são todos, tem atributos que você tem que colocar mais também. Então não adianta já preencher aqui a sua lista, você vai ter que colocar mais alguns aqui na direita, né? E aí é justamente esse link que ele mostra ali embaixo, que é a especificação de feed de produtos, que você vai ter uma ideia do que precisa ou não precisa. Lembra que eu falei daquele modo teste, né? Aquele modo teste, se você criar aqui e falar, beleza, vou subir. Na hora que você subir, você vai ver que ele vai dar um relatório e vai falar, tá faltando esse e esse atributo. Aí, se você quiser fazer isso, você pode fazer também. Aí você sabe exatamente os atributos que faltam aí para você colocar nos seus produtos. Então, aí seria uma dica legal de depois que você fizer nesse modelo, subir, testou, tá faltando alguns ainda, aí é simplesmente olhar, beleza, faltou um atributo X. Olha nessa lista como é que tá, nessa especificação do feed, vai colocar aqui na sua planilha e vai completando aí a lista até tá tudo certo. Perfeito, galera. Acho que essa explicação ficou bem clara. Esse, lembrando, é o formato de feed de texto que a gente vai fazer usando as planilhas do Google.
A princípio é um pouco mais simples de entender visualmente aqui junto com a gente, mas lembre que tem outros formatos também, então aqui na apresentação se ficar alguma dúvida. E lembrando, central de ajuda do Merchant Center, que também tem um monte de soluções ali que vocês podem usar, tá bom? Galera, erros comuns. Muita gente liga para cá, muita gente vem com dúvidas parecidas e a dúvida mais constante, o erro de feed mais constante são os atributos, os identificadores exclusivos de produtos. Isso é um atributo que vai ter lá no seu feed que você precisa preencher. E são esses três aqui. Rafa, o que é o GTIM, marca e MPN? Na verdade, isso é até um ponto importante, porque às vezes as pessoas até veem esse erro e falam, poxa, por que eu preciso disso? Acabam não entendendo muito bem a necessidade disso. O que acontece? O Google Shopping ele é um comparador de preço. Então, o que o Google quer, na verdade? O Google não quer que cada um anunciante apareça numa linha diferente. A gente quer pegar e falar, se todo mundo vendendo essa cortina, por exemplo, eu vou pegar essa cortina e eu quero saber todos os anunciantes que vendem essa cortina. Então, eles pedem esses identificadores exclusivos do produto para identificar todo mundo que está vendendo essa cortina. E aí, depois listar todo mundo junto. Então, o que é o GTIM? O GTIM, basicamente... O nome mais comum dele é o EAN, né, que é o código de barras dos seus produtos. Né? Então, ele pode ser o EAN de 13 a 14, ali está 12, mas na verdade acho que aqui no Brasil é de 13 a 14 mesmo, que é, se você pegar qualquer produto, tem lá 07, começa, né? Boa. E é esse produto que é o número do seu GTIM, é o código de barra que você coloca em todos os produtos. A marca é a marca do produto. E o MPN, que em inglês é o Manufacturing Part Number, na verdade é muito usado para peça de computador, por exemplo, né? Que tem aquele número serial, por exemplo, que é um outro tipo de número. Não tem código de barra, mas tem esse número MPN. Então, no Merchan, o que é importante? O que é obrigatório aqui para você entender? Desses três, você tem que colocar 2. Então, você pode escolher colocar a marca o GTIM, ou a marca o MPN, ou o MPN e o GTIM. Então, para o Merchan, importa que você tenha 2 desses 3. Você não precisa ter os 3. Né? Então, por exemplo, lá no caso do Lucas da planilha, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma coluna que chama GTIM, vai colocar o número lá do produto, de 3 a 14 dígitos, vai criar uma outra coluna chamada marca, né? Que na verdade a gente vai colocar em inglês, que é o brand, vai colocar a marca lá, a loja do Lucas, por exemplo. Com isso já vai ter esses 2 atributos. Os mais comuns são mesmo o GTIM e a marca. E uma dica legal, né? Quarta dica. Se você não sabe o seu GTIM do seu produto, o seu EAN, quando você entra no shopping lá, pesquisa por um produto, vai entrar assim uma foto de um produto e vai falar assim, tem isso e mais 5 lojas, né? Quando você entra ali para ver e expandir, lá embaixo da página tem o GTIM que esses anunciantes estão colocando desse produto. Então, se você tem a dúvida, às vezes você consegue ver um GTIM ali que eles estão usando e aí você vai entrar naquela comparação junto com aqueles outros concorrentes também. Essa dica é boa, galera. Essa quarta dica é boa. Pessoal, aqui na apresentação, Rafa, obrigado por essa explicação, sensacional. Aqui embaixo eu coloquei um link lá da central de ajuda do Merchan, que especifica exatamente isso que o Rafa falou. Aqui eu coloquei 12 dígitos porque é o número universal. Aqui no Brasil pode ter um número específico, se não me engano, como o Rafa falou, 13, são 13. Por aí. Exato. Aqui nesse link vai estar tudo explicando certinho o que é o GTIM, aonde você encontra, número de quantidade de dígitos, a mesma coisa para marca e MPN. Só um último ponto que é importante também. Se você, por exemplo, faço joias em casa, por exemplo, eu não tenho esse no código de barra, né? Existem casos também que você pode falar assim, beleza, eu não tenho esse atributo e aí ele não vai te dar nenhum erro. Dentro daquele link lá, desse link inclusive do Saiba Mais que ele mandou, explica direitinho como você tem que fazer. Então você não vai ter que ter uma coluna GTIM e marca, você vai ter uma coluna que é o que a gente chama de identificador existe e vai colocar false em todos, né? E aí nesses casos que você não tem isso depende muito, não adianta você vender um produto que tem código de barra e colocar isso, que isso pode dar um problema de política aí na sua conta. Então, simplesmente é para produtos manufaturados mesmo, produtos que você faz, que não tem um código de barra mesmo, aí sim você trabalha com esse atributo, que você não precisa trabalhar código de barra. Não diria que essa era a quinta dica, mas é a 4,5, vai. 4,5. É uma boa dica também, pessoal. Então, continuamos. Entendemos que esse é um erro comum, fiquem atentos e abusem aqui da central de ajuda do Merchan, que tem tudo bem mastigadinho lá, beleza? Galera, vamos otimizar esse feed. Vamos lá, feed está feito, mas o que eu preciso entender de dicas? Aqui a gente reuniu umas 3 ou 4 dicas que vão dizer, fazendo isso, você pode ter, o algoritmo do Google pode te achar com um pouco mais de facilidade. Como, por exemplo, um título de até 30 caracteres, mais ou menos como o título do anúncio em campanhas de pesquisa. O que seriam informações do produto na descrição, Rafa? É falar
o que você quer sobre o produto ou, na verdade, especificações sobre o produto? Sim, na verdade, isso é um ponto importante, que é o seguinte. Depois que você criou o feed, não é que ele já vai começar a aparecer, né? Você vai ter que criar uma campanha lá no AdWords, a gente vai mostrar como fazer isso daqui a pouco. E aí, com base nisso, você não vai ter que colocar palavras-chave que você quer que apareça, né? O Google automaticamente ele vai olhar as buscas que estão sendo feitas, vão olhar a descrição do seu produto, o título, vai olhar essas informações e aí vai falar, ah, beleza, tem relação, vou mostrar o anúncio. Então é importante que você tenha informações do produto na descrição, para que realmente, quando tenha uma busca que seja relacionada, um exemplo que eu dou, por exemplo, em vez de você colocar no título do seu produto assim, tênis, modelo PXK, e uma sigla, por exemplo, que ninguém conhece. Não, coloca assim, tênis masculino, modelo X, tamanho, por exemplo, que isso vai dar com que a busca, né, já seja um pouquinho, consiga puxar um pouco mais aí os seus produtos do que você colocar, por exemplo, só um título mais genérico aí, que ninguém vai entender, nem o próprio algoritmo do Google. Segura essa quinta dica, hein, galera? A gente vê muito, exatamente o que o Rafa falou, o pessoal acaba colocando termos quase que científicos dos produtos, que são especificações que o algoritmo acaba não entendendo isso. Isso. E é sempre legal também colocar informações do produto na descrição. Tem um atributo que é a descrição, é interessante colocar exatamente o que o produto é e não o que você acha dele. Sim, entendeu? Exatamente. E o que seria a categoria do produto, Rafa? Isso. Dentro dos atributos lá que a gente conversou, tem um que é a categoria do produto, que é justamente onde o Google tem uma lista gigantesca de classificação dos produtos aí no Merchan. E você pode escolher qual que você quer colocar no seu produto. Qual que é a vantagem de fazer isso? Você está colocando um atributo para depois o Google poder olhar e falar, beleza, no seu nicho de mercado, a média do seu CPC é X, por exemplo. Então, ele consegue te ajudar a ter informações detalhadas aí de mercado. Então, é legal você trabalhar com essas categorias do produto bem detalhadas, né? Quando você estiver olhando naquele arquivo que é a especificação do feed, você vai ver que tem uma categoria que chama Google Product Category, né? Que é a categoria Google do produto. Então, nessa categoria do Google do produto, na hora que você der uma olhada ali, você vai ver que tem uma lista gigantesca. Então, tem desde a categorização, eu vendo, por exemplo, roupas masculinas, por exemplo. Você pode colocar vestuário, roupas masculinas. Mas você também pode colocar vestuário, roupa masculina, camisetas esportivas, times do Sudeste. Então, você vai afunilando bastante. Então, essa dica de ser mais específica é sempre trabalhar com a cauda mais longa possível. Legal, escolher o último nível lá na categoria, pessoal. Uma coisa que o Rafa falou que eu acho importante também ressaltar é que o Merchan não funciona por palavra-chave. Isso. Ele vai funcionar entendendo todos os atributos que você colocou no seu feed. Também muita gente pergunta pra gente sobre isso, sobre aonde que eu vou inserir as palavras, como que o meu produto vai ser encontrado e como que ele vai aparecer. Por isso que é super importante, pessoal, entender cada atributo do feed e não fazer com muita pressa. A gente pega muitos casos que foi feito realmente com pressa, porque, na verdade, é um ponto que exige um pouquinho de atenção, mas é importante. Beleza? Então, chega a nossa última dica. Uma vez que você já tem uma campanha no Google Shopping, voltem lá a sua campanha no Google Shopping, ou se forem criar, vocês podem voltar aqui na apresentação ou assistir o vídeo lá no YouTube, porque sim, ele fica no YouTube, e você pode voltar e entender qual que é essa otimização aqui. Voltando lá na campanha do Shopping, a gente pegou um exemplo aqui fictício. Você pode clicar na tua campanha de Shopping e vão dentro do grupo de anúncios da tua campanha do Shopping. Você vai ver já essa lista de todos os produtos que está atrelado do Merchan com o Google Shopping e clica nesse sinal de maisinho. Rafa, o que é esse sinal de maisinho aqui? Na verdade, aí quando a gente vai criar a campanha de Shopping, então o primeiro passo você vai entrar em configurações, vai definir onde você quer exibir, qual o orçamento, geral. Você que já fez alguma campanha de ads, você vai ver que é bem parecido, né? E um ponto importante até antes de a gente partir para a criação, lá dentro do Merchant Center, naquele menu que a gente olhou produtos, qualidades, tem um ali que é configurações Google AdWords. É necessário que você entre ali e faça o vínculo com a sua conta do AdWords, né? Então colocar qual que é o ID da minha conta do AdWords. Porque se você não faz esse vínculo, na hora que você for criar aqui a campanha de shopping, ele vai falar, poxa, não estou vendo nenhuma conta de Merchant Center associada com o seu e-mail, né? E aí ele não consegue criar. Então vai lá, né? Dá uma olhada em configurações Google AdWords, é super tranquilo, só colocar o ID que você quer, seu ID de cliente lá do AdWords de 10 dígitos, feito o vínculo, aí na parte que quando você for criar uma nova campanha no Google Shopping, você já vai entrar tudo certo aqui, né? Então configurou essas partes gerais da campanha,
você vai entrar nessa parte que é a parte de grupos de produtos que a gente chama. Então o que que é? Agora você vai, dentro do seu feed tem 10 mil produtos. Você não vai pagar R$1 por clique num chaveiro e R$1 por clique num tênis que te traz. Então, você vai começar a organizar um pouquinho melhor a conta para falar, beleza, para esse tipo de produto eu faço questão de gastar um pouco mais, para esse eu faço questão de gastar um pouco menos, e por isso aí você pode continuar. Você vai meio que hierarquizando a sua conta para que tenha um resultado bacana, né? Então, se você colocar todos os produtos aí e salvar, já vai rodar, mas o seu resultado vai ser provavelmente bem ruim. Legal. Nesse caso, Rafa, como a gente não tem uma lista real de produtos, aqui aparece já, por padrão vai aparecer categorias, mas você pode clicar aqui e escolher, por exemplo, o ID do produto ou a marca que você quer dar uma visibilidade maior, dar uma força maior no CPC. Vai aparecer, por exemplo, vamos supor que aqui fosse marca, apareciam algumas marcas de pranchas que eu vendo e clicaria na setinha para o lado direito, que ela viria para cá. Exato. E salvar. Assim que eu cliquei em salvar, nesse caso eu escolhi artigos esportivos em categoria, tá bom, galera? Cliquei em salvar, eu tenho a possibilidade de dar um CPC maior. Ignorem essa conta em dólar, tá, pessoal? As contas de hoje em dia já são todas em reais. Então, eu consigo dar um CPC de R$3 para artigos esportivos, enquanto todo o resto continua com R$1. Isso, exatamente. Então, essa é uma estratégia fundamental para a campanha, porque lembra que eu falei lá do Google Product Category que você tem que colocar? Nesse caso, é o artigos esportivos. Tem um lá que é artigos esportivos. Então, todos os produtos que você classificou lá na sua lista, que é de artigos esportivos, você está falando, estou disposto a gastar R$3, né? $3 aí por clique. O resto eu quero pagar R$1. Por que é legal você fazer isso? Porque senão, se você deixar tudo igual, na verdade você vai olhar a campanha e vai falar, poxa, eu estou gastando com tudo menos artigo esportivo, né? Que é o meu foco aqui agora. Então, além de você poder definir um lance menor para todos os produtos, você pode até excluir. Então, você fala, beleza, eu não quero anunciar esses outros produtos que estão no meu feed, eu quero só esses que têm artigos esportivos. Além dessa categoria que já é feita, o Google Product Category, tem uma lá que é Product Type, vocês vão ver que é tipo de produto. Essa você pode colocar o que você quiser, então você pode classificar todos os produtos como você quiser. Então você pode classificar como mais vendidos, você pode classificar como de maior retorno, de maior interesse, qualquer coisa, para você realmente saber, né, hierarquizar aí a sua campanha. Acho que essa é a sexta dica, galera. Valeu, pessoal. Galera, essa também realmente é uma dica muito boa para suas campanhas de shopping. E um último ponto que eu queria ressaltar, para que a gente consiga identificar o Merchan aqui no AdWords, Rafa, primeiro eu vou lá no Merchan e coloco e configuro para aparecer no AdWords. Depois eu venho aqui na configuração da campanha de Google Shopping e vinculo com esse ID lá do Merchan. Ele vai puxar automático. Na hora que você vinculou lá no AdWords, na hora que você vinculou no AdWords, colocou o seu ID, criou uma nova campanha, ele já vai detectar e já vai colocar o seu ID do Merchant Center lá que você tem na sua conta. Perfeito, pessoal. É bem simples. Galera, a gente queria saber se vocês têm mais algum... Na verdade, eu vou fazer um resumo bem rápido do que aconteceu hoje. Através tendo uma conta no Merchan, você consegue fazer com que seus produtos apareçam lá nas campanhas de Google Shopping, você consegue fazer com que tua loja apareça no google.com.br. Você, através da conta do Merchan, consegue gerenciar a tua lista de produtos, que é tudo que a gente conversou até agora, que são vários tipos de feed de dados com vários atributos para serem preenchidos em cada produto. E a nossa última dica, que foi como otimizar a tua campanha de shopping e também o teu feed de dados, que está aqui na apresentação. A gente consegue colocar um CPC para uma categoria, para uma marca ou para um produto específico. Aqui no finalzinho, pessoal, tem um Hangout que o Rafa também está nele, que fala sobre como otimizar as campanhas de Google Shopping, beleza? É bem completinho, tá falando tudo sobre otimização de shopping. Esse Hangout ele é legal, porque depois que você... Esse que a gente falou hoje foi mais voltado na criação, esse aqui já é mais voltado dentro do AdWords. Então, se você olhou assim e falou, não ficou tão claro para mim como que eu crio dentro do AdWords, dá uma olhada nesse outro Hangout também, que a gente explica praticamente do zero aí como criar. E vale bem a pena gastar um tempo dando uma olhada nisso, que é uma das campanhas que traz um retorno muito bom. Olhando pesquisa, display, todos os tipos de campanha, os anúncios aí do shopping é umas que estão trazendo e crescendo muito. Então, não pode ficar de fora, não adianta. Vou finalizar essa como a sétima dica para acabar com os mandamentos aí. Pessoal, muito obrigado por essa paciência, para entender, passar por esse desafio do Merchan. E é isso aí, muito obrigado de verdade. Esse foi mais uma explicação de um Hangout sobre